Olá, pessoal. Vamos hoje, encerrar com essa aula de farmacovigilância a disciplina de farmácia hospitalar. Espero que vocês tenham aproveitado as aulas, né? Nós tivemos aí momentos de interação via WhatsApp e hoje, dentro dessa aula número 9, certo? A gente vai estar encerrando a disciplina de farmacovigilância. E o que é farmacovigilância? A farmacovigilância, pessoal, é um conjunto de procedimentos relacionados à detecção, avaliação, compreensão, prevenção das chamadas reações adversas aos medicamentos ou causado pelos medicamentos, certo? Então, nós sabemos que todos os medicamentos, certo? Ele tem o lado terapêutico, né? Aquele lado da indicação terapêutica, mas ele também vai ter, certo? Os chamados reações adversas. É uma droga, é um medicamento. Então, com isso, né, faz com que esses medicamentos também tenham complicações, certo? No nosso organismo, dentro daquela ação que nós estudamos aí, né, dentro da farmacologia, os processos farmacocinéticos e farmacodinâmicos, certo? Especialmente os processos farmacodinâmicos, né, que é a dinâmica da droga no nosso organismo. As reações adversas é significativa para a saúde pública e torna a farmacovigilância atividade indispensável à regulação sanitária em qualquer país. Ora, pessoal, nós temos a farmacovigilância como um subsídio, né, para que nós possamos trabalhar essa questão das reações que os medicamentos possam causar. Que isso termina tendo um problema sério para a saúde pública. Desde a questão a parte de reações e complicações, principalmente, para o paciente devido a essas reações, certo? Então, só para a gente ter uma ideia, certo? A farmacovigilância, ela já foi criada pela própria OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, que nasceu lá em 1968. Em 2001, foi implantada aqui no Brasil, através do programa, né, de vigilância sanitária, farmacovigilância, certo? E através do Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos, sediado na farmacovigilância. Então, isso é contínuo, pessoal. Esse processo de estar acompanhando as ações adversas dos fármacos no organismo, certo? Elas são diversas. E essas notificações, como a gente vê aqui, elas são feitas justamente pelos profissionais de saúde, tá? É o profissional que está ali diante do usuário do fármaco. Esse profissional, ele pode ser o médico, pode ser o enfermeiro, pode ser o farmacêutico. Então, somos nós que estamos à frente, lidando com o paciente, que devemos fazer essa notificação dos chamados efeitos adversos do fármaco, certo? Ainda tem os hospitais da rede Sentinela, que fazem parte. Esses hospitais, pessoal, são hospitais de ensino, né? Então, nós temos espalhado pelo Brasil inteiro hospitais de ensino, como o próprio HU, né? Conhecido aqui nosso, certo? Esses hospitais, eles atuam na alta complexidade, tá? Como observatório ativo do desempenho da segurança e tecnologia de saúde. Isso faz com que haja um alerta sobre essa questão da utilização do fármaco. Depois nós temos o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e os detentores de registro de medicamentos, certo? Então, pessoal, é só para que a gente possa entender que esse processo, tá? Ele vem já todo assessorado, vamos dizer assim, por vários setores. E tem essa finalidade de não
prejudicar o paciente que muitas vezes faz uso de determinada medicação e que às vezes os efeitos adversos do fármaco terminam sendo maior do que o efeito terapêutico, né? Colocando em risco o paciente e fazendo com que esse paciente evolua até para um óbito, né? Então, é isso que trata a farmacovigilância. Então, ó, a notificação espontânea por parte dos profissionais de saúde e de toda suspeita de reação adversa causada pelo medicamento é a principal ferramenta da farmacovigilância. Mas é só a questão dos efeitos adversos do fármaco que a farmacovigilância vai trabalhar? Não. Então nós temos, por exemplo, desvio de qualidade, certo? Muitas vezes o fármaco ele não apresenta a qualidade, certo, que deveria existir e que está lá registrado na Anvisa, certo? Perda da eficácia, certo? Muitas vezes o fármaco já não está mais agindo, tá certo? Então tem que ter um alerta sobre isso, certo? Abuso e intoxicação do medicamento, certo? Às vezes o uso exagerado do fármaco faz com que ocorram essas situações. O uso indevido, tá? A chamada automedicação, que hoje está tão popular no brasileiro, né? Através da internet. Quer dizer, o indivíduo hoje já não procura um médico, já não procura um profissional de saúde para se orientar sobre a tomada de um determinado medicamento. Ele acessa a internet, ele vê lá qual o medicamento e ele se automedica sem saber, né, os efeitos colaterais, se ele pode tomar essa medicação, enfim. E erro de administração, que é outro caso sério, e a gente vai ver no final dessa aula o chamado erros de medicação, ok? Então, vê só, pessoal, as notificações sobre os efeitos, né, dos fármacos vai permitir identificação precoce de reações adversas desconhecidas, né? A gente sabe que muitas vezes o indivíduo toma um medicamento, lá na bula está já, digamos, acusando aquela reação que pode causar o fármaco, mas muitas vezes surgem novas reações, certo? Identificação do aumento das reações adversas conhecidas, ainda tem isso. Além do medicamento, né, do fármaco ter a sua reação lá, certo? Ele ainda, por cima, ainda pode ter aumento dessas reações. A avaliação e comunicação do risco e benefício dos medicamentos no mercado, né? Então, a gente agora está vivendo aqui um período de pandemia, né? Que alguns fármacos foram sugeridos para uso para tratar o Covid-19, né? O cloroquina, agora tem a ivermectina, né? Então, esses fármacos não existe, vamos dizer assim, informações seguras, né? Comprovações científicas que o fármaco possa agir. Porém, né, existe agora o uso indevido, pessoas nas farmácias correndo atrás para tomar a ivermectina. A disseminação de informações necessárias ao aprimoramento da prescrição e regulação dos medicamentos, promovendo o uso seguro e racional. Pessoal, medicamento é coisa séria, né? Então, existe pesquisa científica que mostra que o indivíduo que toma menos medicamento vive mais. Isso já diz tudo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com relação ao fármaco e não tomar medicamentos de forma aleatória, tá certo? As reações adversas, pessoal, elas estão divididas em situações como, por exemplo, a reação adversa que é nociva e não intencional e que ocorre nas doses normalmente utilizadas. Ora, se eu tenho um fármaco a qual eu faço uso, que pode ocorrer uma ação adversa, né, de forma regular, imagina uma reação adversa inesperada. Essa reação adversa inesperada severa, não são coerentes com as informações constantes na bula do medicamento, né? Então, isso pode ocorrer
com o indivíduo que toma um medicamento de forma aleatória e termina prejudicando lá outro sistema, né? Outro órgão corporal, fazendo com que o indivíduo comece a ter complicações. E a reação adversa grave, essa ameaça à vida e são fatais. Causam ou prolongam a permanência em hospital, incapacidade e anomalia congênita. É aí onde está a preocupação, né, com relação a essas notificações, porque quem vai sofrer lá na ponta é os hospitais, são os hospitais. Não é isso? Esses hospitais eles vão ficar sobrecarregados, a saúde pública vai ficar sobrecarregada, certo? E muitas vezes o indivíduo até não tem como retornar, como a gente viu lá no início, né? O próprio fármaco vai terminar, digamos, criando situações e deixando o indivíduo incapacitado, tá certo? Pessoal, os erros de medicação. Nós já estamos com o tempo aqui estourado, mas nós vamos terminar com esse slide. Os erros da medicação, ela está em 3 categorias, né? A parte da prescrição, a parte da dispensação e a parte também da administração. Então, ó, nos erros de prescrição pode aumentar o risco, né? O risco de lesão no paciente, quando comparado com as práticas clínicas estabelecidas e aceitas, certo? Essa aí é uma parte com os médicos, né? Que o médico também pode errar, não só os profissionais, vamos dizer assim, enfermeiros e farmacêuticos, mas também médico também pode errar. O outro seria o erro de dispensação, né? No caso aí entraria nós de farmácias, não é isso? Que estaria com um problema na rotulagem, documentação, né? Vendendo medicamento ou dispensando medicamento errado, na concentração errada, forma farmacêutica errada, medicamento com desvio de qualidade, dispensação de medicamento prescrito sem horário, né? Eu sou de farmácia também, pego diretamente medicamento que lá o médico esqueceu de colocar o horário de a tomada daquele medicamento. E nós que estamos lá na ponta que vamos ter que orientar o paciente, né? A quantidade do fármaco, concentração e até a forma farmacêutica. Tudo isso é importante, pessoal, para que o paciente ele tenha sucesso no seu tratamento, ok? E encerrando, os erros de administração. Qualquer desvio no preparo e administração dos medicamentos mediante a prescrição médica ou das instruções técnicas do fabricante do produto. Então, como enfermeiro também eu posso errar na hora da administração, fazendo uma administração de um medicamento de forma errada, em horário errado, né? Em quantidade errada, paciente errado. Então, tem várias situações, pessoal, que a gente precisa ter cuidado. Tá? Medicamento é coisa séria. Pessoal, eu queria só a técnica de administração errada, né, que eu falava até agora, que vai ter a via de administração, velocidade de administração, horário errado, né, e o paciente errado. Mas também dose errada, que eu posso dar uma dose maior ou menor ao paciente, ou uma dose extra, frequência de administração errada, forma farmacêutica, erro na preparo e manipulação do fármaco. E ainda tem a duração do tratamento errado, que também a gente vê maior ou menor, né, com falta de monitorização. Eu vejo constantemente paciente que está com infecção urinária, que não toma o antibiótico no prazo de 7 dias, como deve tomar, e a infecção volta e volta mais grave, né? Isso seria um exemplo. Falta de revisão clínica, medicamento deteriorado, falta de adesão do paciente. Muitas vezes o paciente se nega a tomar o medicamento porque ele acha que não precisa, né? Então, tudo isso, pessoal, são exemplos da farmacovigilância, tá bom? Quero encerrar agradecendo a vocês a compreensão, né, a participação de vocês. Nós tivemos que, com essa pandemia, criar essas aulas online, né, para que a gente pudesse dar continuidade ao nosso curso. Gostaria muito de agradecer a vocês e informar que nós vamos iniciar a nova disciplina, tá certo? Que é a disciplina de fitoterapia e homeopatia, ok? Pessoal, obrigado
Até a próxima disciplina.